Antes de orarmos, quero convidar você a aquietar o coração e abrir os ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, na pressa da vida, buscamos respostas imediatas, mas esquecemos que a verdadeira força vem de meditar na palavra antes de apresentar nossos pedidos. A Bíblia é viva e eficaz, e cada versículo é como uma semente que, quando plantada no nosso interior, produz fruto no tempo certo. No Salmo 34:19 está escrito: "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas." Note que o texto não diz que o justo será poupado das dificuldades. Não existe promessa de uma vida livre de dor, confusão ou luta. Pelo contrário, a palavra deixa claro: mesmo aqueles que buscam o Senhor e se esforçam para viver segundo os seus mandamentos enfrentarão desafios. E não apenas uma ou duas vezes, mas muitas vezes. Isso significa que provações não são exceção na vida de quem crê. Elas fazem parte da jornada. Mas a beleza desse versículo está no que vem depois. O Senhor o livra de todas. Essa é a essência da nossa esperança. Não que Deus nos impedirá de passar por tempestades, mas que Ele estará conosco, nos sustentará e nos conduzirá até a vitória. Ele nem sempre retira o fogo, mas promete caminhar conosco no meio dele. Ele pode não impedir o vale, mas garante que sua presença nos acompanhará durante todo o trajeto. Se você já se perguntou por que enfrenta dificuldades, mesmo servindo a Deus, saiba que o próprio Jesus nos alertou sobre isso. No Evangelho de João 15:18-21, ele disse que se o mundo o odiou, odiaria também os que o seguem. Portanto, ser rejeitado por causa da fé não é sinal de que algo está errado, mas sim uma confirmação de que estamos seguindo os passos do Mestre. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: "O Senhor é meu livrador." Então surge uma pergunta importante: como devemos reagir quando somos rejeitados, ridicularizados ou até perseguidos por causa da nossa fé? Como se posicionar quando há pressão para abandonar a verdade de Deus? E como manter a firmeza quando as dificuldades aparecem, não por consequência do pecado, mas justamente por causa da obediência? A resposta está na palavra, em 1 Pedro 4:13-16. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se sofrer, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por carregar esse nome. Essa mensagem inverte a lógica humana. Ao invés de evitar o sofrimento, Pedro nos ensina a nos alegrarmos nele, pois isso nos conecta ainda mais a Cristo. Ao invés de sentirmos vergonha quando o mundo nos rejeita, devemos nos sentir honrados, pois estamos sendo identificados com Jesus. O mundo pode não reconhecer a sua fidelidade, mas o céu vê. Deus não esquece aqueles que sofrem por amor ao seu nome. É por isso que podemos enfrentar qualquer adversidade sem medo, permanecendo firmes mesmo em meio à perseguição. Sofrer por Cristo agora significa compartilhar da sua glória no futuro. Você pode até ser ignorado ou rejeitado na terra, mas é lembrado e celebrado no céu, e é essa perspectiva eterna que nos dá coragem para seguir, porque sabemos que as promessas do Senhor não falham e que Ele é fiel para nos livrar. Se esta palavra tocou sua fé, comente: "Eu glorifico a Deus em qualquer circunstância." E é aqui que o Salmo 34:19 se torna ainda mais precioso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é uma promessa de que nunca enfrentaremos lutas, mas sim a certeza de que o livramento virá, e sempre no tempo perfeito de Deus. Talvez o livramento não seja do jeito que você espera. Pode ser que não aconteça imediatamente.
Às vezes o socorro não virá pela porta que você imaginava, mas virá da forma exata que Deus sabe ser melhor para você. Ele pode não retirar a tempestade, mas jamais permitirá que ela te afunde. O resgate de Deus nem sempre se apresenta como a ausência do problema, mas muitas vezes como paz no meio da dor, como alegria no meio do choro, como forças que você nunca imaginou ter, ou como uma graça tão abundante que te sustenta além do que parecia possível. Por isso, se você está em um tempo de prova, se tudo parece confuso, pesado ou injusto, não desanime. Não permita que o inimigo plante na sua mente a mentira de que Deus te abandonou. Não deixe que a aflição momentânea apague a certeza da sua esperança eterna. O Pai não está te punindo, Ele está te moldando, te refinando, te levando a uma intimidade ainda mais profunda com Ele. Se o mundo te odeia por amar a Jesus, saiba que você está em boa companhia. Se a vida pesa, lembre-se, você não carrega esse peso sozinho. O Senhor é o seu sustento e o seu livramento virá de novo e de novo. Se esta mensagem renovou sua confiança, escreva: Eu espero no livramento do Senhor. Amado, amada, precisamos lembrar que a caminhada com Cristo é marcada por processos. Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima, cada luta, cada noite sem dormir pode se tornar, nas mãos dele, uma semente de transformação. Muitas vezes o Senhor permite que passemos por momentos que não entendemos para trabalhar áreas que só são moldadas no calor da prova. Talvez a pergunta que mais ecoe no seu coração seja: por que, Senhor? Mas e se ao invés de perguntar por quê, nós passássemos a perguntar para quê? Para que esse momento está servindo? Para que essa dificuldade está me preparando? A perspectiva muda e a fé se fortalece. A palavra nos mostra que José, antes de governar no Egito, foi vendido, rejeitado e injustamente preso. Moisés, antes de libertar o povo, viveu anos no deserto. Davi, antes de se tornar rei, foi perseguido e teve que se esconder em cavernas. Deus usa o deserto como escola e a fornalha como oficina. E quando a prova vem, não é sinal de abandono, mas de cuidado, porque o Senhor disciplina e prepara aqueles que ama. Ele não nos molda para nos quebrar, mas para nos tornar mais semelhantes a Jesus. E cada etapa, por mais difícil que seja, está sob o olhar atento dele. Por isso, mesmo que a jornada esteja dolorosa agora, creia, há propósito no processo e há glória reservada para aqueles que perseverarem até o fim. Se esta palavra falou ao seu coração, declare: Senhor, molda-me segundo o teu querer. Filho ou filha amado, há algo poderoso que precisamos compreender. A verdadeira vitória não é apenas quando Deus nos tira da tempestade, mas quando Ele nos ensina a ter paz no meio dela. Muitos oram para que a luta acabe, mas poucos entendem que, às vezes, o maior milagre é permanecer de pé enquanto ela ainda acontece. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 11, 13, disse que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, seja na fartura, seja na necessidade. E ele completa: tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo não é apenas realizar feitos grandiosos, mas também suportar os dias difíceis com fé e firmeza. Você pode estar atravessando um momento em que as respostas não chegam e as portas parecem fechadas. Mas saiba que Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está trabalhando nos bastidores. Muitas vezes, Ele silencia para que a nossa fé amadureça e para que aprendamos a ouvir sua voz não apenas no grito do trovão, mas no sussurro suave que acalma a alma. Entenda, a vitória que o Senhor tem para você vai muito além de uma solução momentânea. Ele quer que a sua confiança nele seja inabalável, para que, quando novos desafios surgirem, você já esteja firme como uma rocha. Então, não se desespere se a solução ainda não chegou. Continue caminhando, adorando e confiando,
porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários: eu confio no Senhor, mesmo no silêncio. Há momentos em que Deus não remove o vale, mas Ele muda a forma como você o atravessa. Ao invés de medo, Ele coloca coragem. Ao invés de desespero, Ele derrama a esperança. Ao invés de fraqueza, Ele fortalece com uma força que você jamais teria por conta própria. Lembre-se do que está escrito em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esta promessa não diz se passares, mas quando passares. Ou seja, é certo que enfrentaremos lutas, mas também é certo que nunca estaremos sozinhos. O fogo pode até queimar ao redor, mas não tocará em você sem que Deus permita. As águas podem até tentar te afogar, mas a mão do Senhor é quem te sustenta. Muitas vezes, Ele não apaga o fogo, mas entra nele contigo, assim como fez com Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha ardente. Eles não apenas saíram ilesos, mas saíram com um testemunho que glorificou o nome do Senhor diante de todos. Talvez a sua fornalha hoje seja um problema familiar, uma enfermidade, uma dívida ou uma situação que parece impossível. Mas saiba que o Senhor está contigo neste momento e o inimigo não terá a última palavra. Se você crê que Deus está com você no meio desta prova, escreva: eu não estou sozinho ou sozinha. O Senhor está comigo. Quando entendemos que a presença de Deus é mais valiosa do que a ausência de problemas, passamos a enfrentar as batalhas com outro olhar. Não é que a dor desapareça, mas ela perde o poder de nos paralisar, porque sabemos quem luta ao nosso lado. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 12:10 que, quando estou fraco, então é que sou forte. Essa frase não significa que a fraqueza em si seja boa, mas que é justamente nela que experimentamos a força sobrenatural de Deus. Quando não temos mais recursos humanos, descobrimos que o céu inteiro está ao nosso favor. Deus não desperdiça nenhuma lágrima que você derrama. Cada clamor, cada suspiro, cada noite acordado ou acordada é registrado diante dele. E no tempo certo, ele transforma lágrimas em sorrisos e dor em testemunho. Às vezes, a maior resposta de Deus não é mudar a situação, mas mudar você dentro dela. Se hoje você sente que está no limite, lembre-se, o seu limite é o ponto de partida para a ação divina. Onde as mãos humanas não alcançam, o braço de Deus se estende. Se você acredita que a força de Deus é perfeita na sua fraqueza, escreva: a força do Senhor me sustenta. Muitas vezes esperamos que Deus nos tire imediatamente do vale, mas a verdade é que Ele também trabalha enquanto caminhamos por Ele. No Salmo 23, Davi não diz que Deus o levou ao redor ou por cima do vale, mas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A presença de Deus no meio do sofrimento é o que nos garante vitória. Ele é o pastor que guia, protege e sustenta. E é justamente nessa caminhada que aprendemos lições que não seriam possíveis em tempos de tranquilidade. Não é fácil confiar quando as circunstâncias gritam o contrário, mas é nesses momentos que a fé é provada e fortalecida. A fé que não é testada não cresce, e o ouro que não passa pelo fogo não é purificado. Talvez hoje o cenário ao seu redor não faça sentido, mas o autor da sua história não perdeu o controle de não uma página. Ele sabe o que está escrevendo, e o final já está garantido. Vitória para aqueles que perseverarem. Se você crê que Deus está conduzindo sua história, mesmo nas partes mais difíceis, declare: eu confio no autor da minha vida. Jesus nunca prometeu que a jornada seria fácil, mas garantiu que nunca estaríamos sozinhos. Em João 16:33, ele disse: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo.
Essa não é apenas uma frase de consolo, é uma verdade eterna. O mesmo Cristo que venceu a morte está vivo, intercedendo por você e sustentando cada passo que você dá. Talvez hoje você esteja enfrentando oposição por causa da sua fé, críticas, rejeição ou até perseguição. Lembre-se, isso não significa que Deus te abandonou. Ao contrário, é um sinal de que você está alinhado com o reino. O mundo não entende a luz, mas ela continua brilhando, mesmo quando é atacada. Cada lágrima que você derrama por amor a Cristo é registrado no céu. Cada escolha de permanecer firme, mesmo quando seria mais fácil desistir, é um ato de adoração. E um dia toda a dor dará lugar à glória eterna. Portanto, continue. Não negocie sua fé para evitar o desconforto. Segure firme na promessa de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se você escolhe permanecer firme em Jesus, mesmo diante das lutas, escreva: minha fé está em Cristo. Agora, ao chegarmos ao fim desta oração e reflexão, lembre-se, a vida de um cristão não é isenta de dificuldades, mas é marcada pela presença constante de Deus. Ele não promete nos livrar de todas as tempestades, mas garante que estaremos seguros em meio a elas. Ele é nosso refúgio, nossa força e nosso socorro sempre presente. Mesmo quando a aflição parece esmagadora, quando a espera se prolonga e quando as respostas não chegam como imaginávamos, podemos descansar na fidelidade de Deus. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro e conhece cada batalha que enfrentamos. Sua mão poderosa nos sustenta e sua graça nos fortalece. Lembre-se, os sofrimentos de hoje são oportunidades para crescimento, amadurecimento e intimidade com Deus. Eles moldam nossa fé, refinam nosso caráter e nos aproximam de Jesus, que entende perfeitamente nossa dor e luta. Não estamos sozinhos. Somos guiados, protegidos e amados pelo Criador do Universo. Portanto, permaneça firme, continue confiando, orando e adorando, mesmo que não veja o final da história, pois o Senhor, que prometeu nos resgatar de todas as aflições, é fiel e nunca nos abandonará. Se você sente a presença de Deus neste momento e quer declarar sua confiança nele, escreva: Senhor, confio em Ti.